Fala, gente, tudo bem? Direto aqui da Sonido Produtora, começando mais um Pod Sante, então. E hoje eu tenho a honra de conversar com uma pessoa super especial. Ele é expoente no instrumento dele e referência há anos em tocar bateria, ensinar e principalmente desenvolver caráter e pessoas. Ele tem baquetas no lugar dos dedos e uma memória aliada ao seu coração cristão fascinante. Obrigado, Ébano Santos, por estar aqui comigo hoje. Fala, meu querido! Cara. Tudo bem? Tudo ótimo. Já tô começando aqui no lance do café aqui, né? Que Aham. já me detonaram aqui, que eu tomo café com açúcar. Sim. Aqui, né? Então, até que deu. Deus atendeu as minhas orações, me escutou e o Ébano aceitou estar aqui conosco hoje participando, né? Quase vim a pé, né? Cara? É. Pertinho aqui, né? De casa, agora tô do lado aqui. Tu só aceitou porque era... que Agora, tu- do lado de casa aqui, né, cara? Tipo, puxa, se eu não for, ele vai me xingar. Ele vai né, saber que é do lado da minha casa, ele vai saber, ele vai me xingar, cara. Não, cara, muito obrigado. Não, né? alegria. Obrigado. Realmente, Ébano, deixa eu começar perguntando pra ti, Bora. cara. Como é que é a tua história? Tua história, vida. Como é que aconteceu a tua história? De onde tu nasceu, de onde tu veio? Cara, sou de Novo Hamburgo, Uhum. né? Nasci em Novo Hamburgo faz bastante tempo já, né? Sou de 76, né, cara? Não faça as contas, por favor. Façam as contas aí, vocês vão ver que vai fechar ali. Vai fechar. E nasci em Novo Hamburgo, cara. Uma família muito amada, assim, né, cara? Meus tios, meus avós, todo mundo, assim... Todo mundo muito incrível sempre, assim, sabe? Uma galera sensacional, assim. E meu avô tocava cavaco, né? Tocava naqueles tradicionais ternos de reis, que tocam sempre no final de Natal, período de Natal ali, né? Tudo. E a caminho, né? Explicando, assim, tudo foi ali pro meu primeiro contato com música, assim, sabe? Me lembro sempre da minha infância eu vendo meu avô tocando cavaco em casa, assim, se preparando já pro Natal. Um negócio que era a vida dele, sabe? legal. Aquela preparação para Em agosto já. Exatamente, assim, sabe? E o meu tio, né, tio Chico, ele era um dos primeiros disc jockeys, né, assim, tinha uma coleção de discos sensacionais, assim, tudo. E eu ficava ali proibido, né, de chegar perto daquilo, todos os dias mexendo naquilo, né, cara? Proíbam uma criança, né? É a mesma coisa que dizer faça isso. Exatamente, faça isso, né, tudo. Então eu passava o dia mexendo naqueles discos e eu via ele, como ele fazia aquele toca-disco funcionar, eu botava ali, ficava botando disco pra ouvir, assim, tudo. Não sabia o nome de ninguém, assim, tudo, mas ficava ali. E depois, e como a gente ficava na casa com a minha avó, né, os pais trabalharem, assim, tudo, minha prima também, a gente passava o dia mexendo naquilo, Caramba. ali, tudo, sabe, ouvindo de João Mineiro e Marciano a Michael Jackson, Caramba. sabe? E eu já montava, assim, um setup de almofadas, né? Ah, tu já ia organizando mais ou menos teu Cara, eu futuro. já, como diz a minha mãe e meu pai, assim, eu já nasci batera, Que legal. sabe? E a minha prima com uma escova de cabelo era a minha cantora, a primeira cantora que eu acompanhou, hein? acompanhei, né? Minha prima Miriam. Beijo, Miriam. Beijo, né? Obrigado por ter daí acreditado No meu no talento. início da minha carreira, assim, né? Ter me contratado para isso. E foi onde comecei, assim, tudo. Mas eu realmente, depois com 11, a gente mudou para Ivoti, pé da serra, assim, tudo. E aí nós fomos morar numa casa que, bem ao lado da casa, tinha uma bandinha de baile que ensaiava, sabe? 2, 3 vezes por semana. E, mano, aquilo ali, sabe? Meu Deus do céu, quero tocar esse instrumento, quero tocar bateria. Eu pedia pro dono, me deixa tocar, sabe? Não, tá maluco, sabe? Deixar o guri tocar, assim, tudo. E um dia eu fiz um trato com ele, assim, sabe? Tudo, se tu me deixar tocar um pouquinho de bateria, assim, eu desmonto todos os equipamentos depois. Se vocês me ensinam, eu desmonto os equipamentos. Nem sabia o que era um hold, né? Mas foi o meu primeiro trampo assim, de hold. E era pago para poder tocar bateria. Caramba. Né, então foi ali onde, sim, tudo, comecei a tocar, assim, tudo, mas minha família sempre... Aquele cuidado, assim, sabe? Como assim, né? Esse menino só fala disso desde pequeno, né? Não se via alguém viver de música, né? Não tinha nenhum músico na família, além do meu avô, assim, mas saber de alguém que, pô, o cara quer ser músico, como assim? Que história é essa, né, cara? Sim. Então foi ali onde eu, sabe, envolvido na família, assim, tudo, que eu descobri esse negócio de música, assim. E quantos anos tu tinha com isso? Cara, sei lá, dos 6 em diante, eu vivia sempre montando baldes, almofada, sempre procurando alguma coisa. Isso aqui faz um barulho diferente, aquilo tudo. Eu via sempre procurando assim. Até há pouco tempo agora, minha mãe me deu, eu não sabia que ela tinha, assim, tudo.
ela me deu de presente as agulhas de tricô dela que eu usava como baqueta nesse período. Ela guardou esse tempo todo. Tá brincando, cara. Agora tem um negócio pra te dar aqui. Agora ela te deu? Faz um ano e um pouco, Meu 2 Deus, anos. cara, que legal isso, né? Sensacional, tu não sabia. Foi meio que uma coroação, não, eu vi que então, deu certo, então tá, toma aqui. Que eu tava com medo de te incentivar antes. Eu ainda não tava acreditando. Não, minha mãe foi a primeira pessoa que acreditou. Tava com medo de tu passar fome, então eu não quis te incentivar, né? Agora que eu vi que tá bem, aí tá com a salinha reformada, exatamente, então os teus tricôzinhos. Tá muito ali, bem. tudo. Teus pais tinham preocupação contigo em relação à carreira de músico? Muita. É? Muita, assim, sabe? Tudo, porque, primeiro, quando eu comecei a tocar bateria, assim, tudo, eu omitia muita coisa, assim, tudo da questão de estudo, sabe? Eu nunca me dei uma outra opção. Nunca me dei uma outra opção. Vou estudar tal coisa, vou estudar administração, vou estudar direito, que a maioria dos meus amigos fez, assim, tudo. Eu nunca me dei essa opção. Assim, eu vou ser músico e eu vou ser baterista e eu vou viver disso e acabou. Eu não quero fazer outra coisa. O plano do meu tio, Chico, né, e da minha mãe, né, eram que eu fosse jogador de futebol e médico igual ao Sócrates. Né? Sim. Exatamente, tá? E aí me colocaram numa escolinha de futebol igual ao Sócrates. Não, meu tio sempre disse, vai ser igual ao Sócrates. Médico e jogador. Médico pediatra. Né? Médico pediatra. Tudo. Não, tá maluco, quer tocar bateria, quer ser músico, isso aquilo tudo, eu só ouvia música, né? Tudo assim. Música o tempo todo. O tempo todo. E aí me colocaram numa escola de futebol, sabe? Vai ser centroavante. Cara, eu sempre fui esbelto, assim, sabe? Sempre fui assim, ó, magrinho. Sim, tipo Ronaldo no Corinthians, exatamente, assim, já. E aquele outro jogador, que não sei o nome, que eu me identifico bastante. O Diego Souza, aquele do Grêmio. Outro carinha, assim, tá? E, cara, centroavante, velho. Cara, a galera tava do outro lado do time e não tinha chegado ao meio de campo ainda, cara, sabe? Um negócio nunca. Eu não entendo absolutamente nada de futebol, cara, sabe? E aí um dia o treinador do time chamou, cara, olha só, teu sobrinho, ele não curte, ele tá sempre chorando aqui, cara. Ele não curte estar aqui. Coitado, e ele fala sempre de música com os guri aqui, cara, sabe? Não, mas ele não, cara, o guri não quer, tá ligado? Assim, não é a praia dele. E aí eu peguei. Me tiraram do time. Perdi meu contrato. Rescindiram. Rescindiram o teu contrato. E fiquei um tempo assim. Então, eu ia pra aula, cara, já depois, assim, tudo, e só procurava esse tipo de informação, sabe? Sempre assim, tudo. Só que quando eu, estudando já em Voti, assim, tudo, um dia eu descobri que a escola teve uma banda marcial e os instrumentos estavam abandonados, assim, tudo. E aí eu começava, lógico que não dava pra tocar, assim, tudo lá dentro, porque o instrumento estava abandonado numa salinha, mas eu passava por baixo do palco do auditório. Meu Deus do céu. Porque eu descobri que tinha uma entrada por uma vasta, assim, cara. Que criança terrível, cara. E eu ficava lá, cara, o período inteiro. Então eu comecei a matar a aula. Pra ficar lá, cara. Eu só limpava, eu levava pano, assim, tudo, e ficava limpando. Ninguém sabia que eu tava na aula. Eu chegava no colégio, eu entrava no auditório, passava por baixo do palco, ficava lá limpando os tambores, assim, tudo, e cuidava no relógio, era de embora, eu saía lá de dentro, e chegava em casa todo dia, todo sujo. Minha mãe, tava jogando bola. Porque eu quero ser que nem o Sócrates. Voltei a ser tudo. Mas eu ficava, e nessa época, assim, foi muito ruim, porque eu entrei nesse vício, assim, de matar a aula, sabe? Cabular a aula, gasear a aula. Né? Assim, dependendo da idade da pessoa, exatamente. É um ou outro. E aí, só que eu ficava lá, cara, e o entretenimento era ficar limpando os instrumentos, até esse período de eu comprar minha bateria. Quando eu comprei minha bateria, a gente logo em seguida montou uma banda. Então levamos a bateria para casa de um camarada, assim, tudo. Então o que eu fazia nessa época? Botava a mochilinha nas costas, ia pro colégio, passava por dentro do pátio do colégio, saía no portão dos fundos, ia tocar bateria até às 5, quando terminava a aula, voltava, saía com todo mundo dentro do colégio de mochilinha, como se nada tivesse acontecido, entendeu? Não façam isso, crianças. Não façam isso. Não, vamos deixar bem claro que no caso do Ébano, deu certo, tá? Deu certo. Mas ele é um caso. Não. Deus foi muito misericordioso. Isso. Aí Deus estava sempre na vida dele, no caminho dele, né? Hoje ele abençoa as pessoas com a bateria. Não faça isso se você já não tivesse esses sinais de Deus que o Ébano tinha, tá? Não faça isso, né? Vá para sua aula. Estude. Não falte aula. Seja um bom aluno.
Jogue futebol. Isso. Faça coisas normais. Não fique limpando com paninho, baterias, numa sala. Limpe a sua em casa. É isso, exatamente. Hoje tá tão fácil, né, mano? Sabe o que eu percebo, cara? Tu conta essas histórias, pra mim é inspiração. Quando eu comecei a tocar teclado, cara, eu andava, tipo, às vezes na chuva, porque caía chuva no dia de aula. E era longe, não tinha dinheiro pra onde, essas coisas assim, sabe? Isso já bem mais recente, né? E eu ia pra aprender, assim, pra ficar lá 50 minutos, uma hora com o cara e tal. E a gente ia aprendendo e tudo, e se esforça muito. Hoje tem tanta coisa, né? Não. Essa questão de... tem sempre uma brincadeira, né? Tem bateria no local? Tem. Chega lá, a bateria é uma coisa, assim, tudo. São os baldes que tu usava com a Miriam. Exatamente. Mas nessa época, assim, quando comecei a tocar, assim, tudo... Cara, não tinha batera onde tu ia tocar. Isso. Então, se tu não tinha batera, tu não iria tocar. Sim. Né? Bateria são músicos que não tem um instrumento. Se não tem batera no local onde vai tocar, né? Tudo, tu vai ter que levar. E se tu é uma família humilde, né? Na minha, assim, tudo, não tem carro. Tinha que ir de ônibus. Levando uma batera. Meu Deus do céu. Sabe, cara? Meu Deus do céu. Então, hoje o cara recebe aula em casa. Mano, tranquilo. Tu baixa os PDFs, tu baixa os e-books, sabe? tudo. O fato de encontrar modelos diversos de bateria já é uma coisa fenomenal. E só tinha 2, 3 modelos. Cara, não tinha nada, né? Um tipo de pratos, assim, tudo, baqueta, era um modelo, assim, tudo era uma coisa bizarra, né? Assim, Resumindo, quando eu cheguei aqui era só mato. Exatamente, cara. E nós estamos falando de 30 anos atrás. Como deu um salto, cara? Né? Cara, é muita diferença, muita diferença. Pele de bateria, rasgava uma pele de caixa, mano. E agora? Sabe? Resolvia na fita do isolante, sabe? No emplasto sabiá, sabe? A baqueta quebrou, cara, chamava na fita também, assim, tudo tocava com o outro lado, enquanto a baqueta não fosse diminuindo, assim. Que nem lápis. Exatamente, vai apontando a baqueta, né? Tudo assim. É muito diferente, assim, tudo. Então, só que nesse ponto, nessa época, voltando ali tudo, eu me perdi nessa questão dos estudos, assim, sabe? Eu, tipo assim, cara, eu fui surtando, assim, eu vou ser músico, eu não preciso de estudar. Não queria, assim, sabe, estudar, assim, só queria, tipo assim, eu sabia que, assim, preciso falar inglês, preciso falar um pouquinho de alemão, digamos assim, né, tudo, e preciso tocar batera, sabe? E eu nem estudava batera, porque eu não sabia que existia estudo para batera. Morava no interior, nunca tinha ouvido a respeito disso, assim, tudo. Então eu fui muito negligente nessa parte, assim, de estudos. Uhum. Só que eu tinha esse lance convicto em mim, assim, cara, eu não tinha plano B. Era só o A e já era. Exatamente. O B ia fazer o A dar certo. Exatamente. Sabe? O B era uma cópia, assim, do A. Assim, tem que fazer isso. Cara, eu vou ser músico de alguma forma. E eu nunca me detive, assim, lógico que eu tinha um plano, né, de tirar o Lars Ulrich do Metallica, né, cara? Era... Plano infalível. Ele deu sorte, entendeu? Ele deu sorte nessa passagem aí, assim, tudo de... Porque, eu não consegui me encontrar com ele. Não, se ele me visse tocar, ele ia embora. Ele ia chorar e ele ia embora aqui, ó. Eu vou largar as baquetas aqui, a minha mira era no Metallica, assim, tipo assim, cara... Tá. Mas de repente eu comecei a pensar assim, ó, cara, vai que não dá certo no Metallica, né, cara? Assim, sim, vai, pode ser. Então, daí eu comecei a lembrar da parte da infância, assim, tipo assim, ó, outros estilos musicais. Tem que dar certo, eu preciso viver de batera, eu preciso fazer alguma coisa, então eu tenho que tocar. Então eu me preocupava com isso só. Por isso que eu ficava tanto tempo tocando e acabava não estudando. Entendi. Né, mas tu chegou a concluir, tu terminou. Sim. Depois corri atrás, assim, fui fazer. É que assim, ó. Peraí, é que bem... Tava tudo dando certo no plano A. Tava tudo dando certo? Todos os dias eu voltava, né? 5:30 da tarde do colégio, mochilinha sujo, normal. Mas voltava. Sujo, assim, tudo. E o meu pai é muito sério, assim. Meu pai é muito quietão, assim, sabe? Tudo, e é observador. O que aconteceu contigo que tu é assim? Não, o pai sempre ficava assim, sabe? É mesmo? Tá, mas como assim, cara? Sempre suado, sabe? Tocando todo sujo, assim, todo esse lance, assim, tá estranho esse lance, onde é que ele passa? Mas ele achava estranho, que de vez em quando eu dizia assim, não, a educação física, o futebol, assim, então ele disse, cara, esse guri não gosta de futebol, não fecha essa formação, né, cara? Entendi. Daí, e meus pais tinham uma lavanderia, né, que era em casa, assim, tudo. E aí eu sempre chegava de mochilinha, tudo, e um dia eu tô chegando com a mochilinha normal, assim, tudo, e o carro da diretora tá na frente de casa, sabe? E aí, que era um Fuquinha vermelho, assim, Dona Vera, né? Rolf, Dona Vera, família, são uns queridos, assim, tudo. E
E aí, como sempre, eu entrei assim, né, cara, de casa, oi mãe, tudo bem, isso aqui tudo, né, lá, trocando, isso aqui tudo, aí elas, mano, vem cá, né, me chamam de mano por causa da minha irmã, assim, tudo. Dona Vera falou que tu não foi na aula hoje, né? Eu disse, sim. E uma coisa assim, cara, eu omitia, eu não mentia, né, cara? E aí eu disse, hoje eu não fui, Dodge. Onde é que tu tava? Eu disse, tava tocando bateria lá no Marcelo. Tocando bateria. Isso, Dodge. E ontem, tu não foi na aula também? Disse, não fui. Onde tu tava? Tava no Marcelo tocando bateria. Disse, Dona Vera falou que não foi nesse mês na aula. Meu Deus, ela foi largando aos pouquinhos? Sim. Minha mãe é toda estrategista, assim, né? Disse, Daí, até que ela disse assim, ó, meu filho, tu tem 180 faltas. Meu Deus no ano do céu. letivo. Né? De 200 aulas. Tu foi na primeira aula. Onde tu estava? Tava tocando bateria. Eu disse, tá bom. Meu Obrigado, Dona Vera, nós vamos conversar com ele, assim, tudo. Deixa eu perguntar um negócio, ela falou assim, tem chances, existe alguma chance dele passar? Eu disse, não, né, não tem como. Tudo. Mas se existe como eu saber todos os trabalhos que ele fez, que foram feitos pela turma dele e provas? Ela disse, sim, isso nós temos todo no histórico escolar. Ela disse, então eu vou te dizer uma coisa, ele vai fazer tudo. Ela disse, não, mãe, não, depois a gente conversa. E aí entramos dentro de casa de noite, tomamos café, daí aquele negócio, vou lavar a louça, vou varrer a casa, fazer um monte de coisa pra ficar tudo bem, assim, tudo. E aí ela contou pro meu pai a situação, assim, daí eles disseram, tu tem duas opções. Aliás, tu tem uma opção. Fazer todos os trabalhos e todas as provas, mesmo não passando, né? Ou nós vendemos a tua bateria. Eita. Foi aí que a minha vida de estudante começou, irmão. Foi aí que eu comecei a me interessar um pouco mais, assim, pelo estudo. Foi aí que eu dei uma guinada, assim, tudo. Lógico, eu rodei por faltas, assim, tudo. Mas onde eu dei uma acordada, tipo assim, o que eu tô fazendo na minha vida, né, cara, assim, tudo. Entrou muito mesmo, assim. Chegou a ser uma coisa que realmente sim. começou a prejudicar Exatamente. externamente. Né? Não, eu não converso, cara, até eu casar, eu não conversava sobre outra coisa, não ser música. Não era um cara que sentava a bater papo com alguém sobre futebol, assim, era obcecado, velho. Obcecado pelo esquema, assim, tudo, sabe? Eu preciso disso pra viver, eu quero viver disso, assim, tudo. E não é que eu era uma pessoa inconveniente, assim, tudo, mas outros assuntos não me interessavam. Caramba. Eu descobri pesca depois, eu descobri como se cozinhar depois, assim, tudo, outras coisas. Mas eu lia só sobre música, eu estudava, eu conversava, o que tu faz, né, cara? Sou marceneiro. Assim. Tá, beleza. Eu quero deixar o cara falando sozinho embora. Não falava. Sou músico, toco guitarra, legal. Já tem um assunto. Exatamente. Toco bateria, a gente vai falar assim tudo, mas bateristas não estão na mesma banda. Precisava falar com baixista, precisava falar com guitarrista, tecladista, assim tudo. Então eu vivia obcecado por isso, assim, então tem que dar certo esse negócio. Caramba, é difícil a gente ver, né, Bruno, uma pessoa tão dedicada a uma coisa que sabe o que quer desde tão cedo, né? A maioria das pessoas, ela demora, né? Tem gente que com 40, com 50, né? Sim. Eu tenho um aluno que, inclusive, aposentado, trabalhou a vida inteira e tal, e hoje ele chegou e disse assim, cara, eu não sei qual é o que eu gosto de fazer. E quando eu vejo a tua história, eu vejo que é uma vida imergida, quase que um nazireu, assim, né? Um cara consagrado, assim, sabe? A tocar a bateria dele. Um nazireu baterístico, né? Não sei se esse termo. É um cara muito focado, né? Tu nunca teve outro plano mesmo, e imergiu nisso, e viveu isso, e respirou isso a vida toda, né? Isso é muito difícil de se encontrar, né? Sim. Tu atribui isso a quê, exatamente? Deus, cara. Totalmente? Totalmente. Não tem outra escapatória. Assim, não tem mesmo quando tu não sabia que era Deus? Sim. Porque eu conheci Jesus com 22, se eu não me engano, né? Quando a minha mãe teve câncer, né? E a gente viveu um milagre na família. Foi aí onde a família conheceu Jesus, né? Minha mãe teve câncer, teve um tumor muito considerável, grande, assim, no útero, né? Tudo. Então os médicos chamaram, eu e meu pai na época, assim, disseram, situação complicada, assim, tudo, né? E minha mãe estava sendo evangelizada por um amigo meu baterista. Ele vivia falando de Jesus pra mim, não dava a mínima, sabe? Não dava a mínima. Já tinha Porque Jesus não é bateria, então tu já, que nem o marceneiro. Exatamente. Uma vez eu até fiz uma pergunta inconveniente pra ele. Perguntei, Jesus é o Phil Collins, tem 2 bateristas. Ele disse, como assim? Tu diz que toca pra bateria, eu toco pra Jesus. Um outro cara que eu conheço no Novo Hamburgo, que é professor, diz que toca pra Jesus, 2 bateras, só o Phil Collins. Né? Que maldade. Mas Jesus já te Mas eu já pedi perdão pra ele. Não, Jesus já te perdoou, tá? Já. E deixando claro, não façam essa...
podcast do que não fazer, né? Exatamente. Gente, no final vai dar certo, tá? Calma. Calma. Mas a minha mãe É, foi o curada Phil por Collins é Jesus. muito bom. Minha mãe foi curada. Uau, sabe? cara. Completamente, Câncer no sabe? útero não é uma coisa exatamente. fácil. E ali eu tomei um baque. Eu já tava tocando, já tava viajando, já tava com outras bandas, assim, tudo. Mas eu tomei um baque, assim, tipo assim... O câncer tem essa questão do vou perder alguém, né? Ainda mais há anos atrás, né, cara? Tu te depara, né, com a realidade de que tu vai tipo assim, ó, perder. vou perder alguém muito importante na minha vida, assim, tudo. E aí, de repente, o médico senta com a gente, sabe, explica toda essa situação e depois foram fazer a cirurgia e abriram a minha mãe e ela não tinha mais nada dentro dela. Meu Deus do céu. Então a gente chegou no outro dia da cirurgia, ela tava sentada na cama, Nossa. sabe? Bem, falando. Pronta pra ir embora. O médico falou assim, ó, não vou levar ela embora, não vou deixar ela embora hoje porque nós abrimos ela. Porque não há vestígio de que tu e tua irmã tenham sido gerados nesse útero. Ela tem um útero como se fosse uma menina de 12 anos, ele falou assim, sabe? Jesus. Novinho, assim, sabe, tudo. E aquilo ali, cara, como assim Jesus, sabe? Jesus curou a minha mãe, assim, tudo. E, cara, foi onde eu tomei um choque, assim, tudo. Fiquei muito tempo, assim, sabe? Né, sem saber lidar com isso, assim, tudo, né? E um dia eu fui num culto, sabe? Um dia eu resolvi aceitar aquele convite, assim. Do que teu a mãe amigo já tava, batera. exatamente. Ele me levou, assim, tudo. E tava tendo um congresso, assim, tudo. E, cara, lá comecei a ver coisas, assim, incríveis, sabe? Foram 4 dias de congresso, assim, Uau. tudo. Na Encontro de Fé, que era o Teatro Presidente, né? Todo mundo congresso até hoje, assim. E nesse evento, ela falou, porque eu entrei nessa paranoia, assim, tipo assim, cara, eu sou muito pirado com esse lance de batera, com todas as outras coisas, assim, e eu não tenho limite, né, nesse lance da música, eu não sei fazer outra coisa e eu não tenho salvação, não tenho mais chance, tá ligado? Eu entendi, assim, quando eu entendi o evangelho, assim, tudo, na verdade eu não entendi, né, mas eu fiquei com esse negócio na cabeça, assim, ó, cara, que pena que eu não descobri isso antes, sabe? Uhum. E nesse evento, essa mulher falou assim, tem um jovem aqui dentro que acha que não tem perdão. Bah. Ela falou, sabe, jovem, Jesus já te perdoou, descansa e ele é contigo. E ali, velho, eu tomei uma decisão, acho que a decisão mais difícil da minha vida, assim, tudo. Meu Isaac, né? Eu fui pra casa e disse assim, ó, eu nunca mais vou tocar batera. Eu peguei a minha bateria que eu tinha, a bateria vermelha, botei num canto de casa, assim, cara, morrendo, chorando, assim, tudo, e joguei um lençol por cima dela e disse, nunca mais vou tocar, a não ser que o senhor me chame. Com quantos anos tu tinha? 21 pra 22. 21 pra 22. É. E foi onde, assim, cara, foi o pior momento da minha vida. Eu peguei meu plano A e rasguei, né, assim, não vou mais fazer isso. E aí, o que acontece, né, meu? Eu tenho 21 e eu não sei fazer outra coisa. Porque Deus, nos 6 anos, o plano era tocar bateria. Exatamente. Com 21 eu descubro numa igreja que eu não tenho salvação, que aquilo não serve pra nada. E eu decido pegar o plano que eu tracei desde os meus 6 anos de idade e simplesmente rasgar ele. Rasguei ele. Cara, o que eu sabia fazer? Eu fui pra lavanderia dos meus pais lavar tapete. Caramba. Não, fui lavar tapete, fui aprender a passar roupa na lavanderia lá, assim, tudo. Fui fazer isso, assim, tudo. E fui congregar, cara. Feliz da vida, assim, entendendo aquela gratidão pelo que tinha acontecido na vida da minha mãe, entendendo já a salvação, assim, tudo. Entendendo, cara, estamos bem, né? A família tá salva, isso, aquilo, tudo. Só que a igreja é uma banda incrível, né? Eu ia pra lá, ficava me torcendo, assim, tudo, aquela situação. Mas eu não toquei mais, cara, sabe? Eu disse, não vou tocar mais. Até quantos anos tu não tocou mais? Cara, eu fiquei, não sei se um ano, porque, cara, eu ia pra dentro da igreja, assim, tudo, e a galera notava. Tem um moreninho cabeludo aí, cara, sabe? Que ele fica colado no palco, assim, cara, sabe? Olhando pra galera tocar. Fica sentado no colo do baterista, praticamente. E aí um dia o pastor Paulo perguntou, tu é músico, né? Pastor Paulo Figueiró. Isso, tu é músico, né? Já nem sei mais, falei pra ele assim. Por quê? Por causa disso, aquilo, aquele outro. Tem disponibilidade de tocar pro Senhor Jesus? Bah, que pergunta. Parece uma pergunta qualquer, né? Mas olha que forte. Eu disse, tenho, falei pra ele. Caramba. Então tá bom. Ele falou pra mim, que massa, né, cara? Fui pra casa, tipo assim... Encaixou. O que eu faço, né, velho? 6 meses e nada. Ele nunca mais falou comigo, tá ligado? Ele nunca mais tocou no assunto, me dava oi quando chegava na igreja, assim, né, cara? E eu... Beleza.
Passou todo esse tempo, um dia ele pergunta pra mim assim na igreja, tu é músico, né? Eu disse, cara, não pode. Tá me trollando. Não. Já me Sou, perguntou isso. né? Sou, falei pra eles. O que tu toca? Só toco bateria. Tem disponibilidade de tocar pro Senhor Jesus? De novo. Tenho. Falei pra eles. Então tá bom, tem que estar lá em Porto Alegre amanhã no Teatro Presidente às 9 da manhã. Quarta-feira às 9 da manhã. Cara, eles estão me cozinhando aqui pra saber, né, qual é que é a intenção desse guri aí, assim, tudo. Eu pensei assim, ó, cara, eu vou ir. Não tem nada a perder, não tem a nada a bateria perder, tá eu vou preparada ir pra pra saber, tipo assim, sabe, ao menos eles não têm o que falar, né, cara. E eu fui e cheguei lá, a banda inteira tava lá. Caramba. Tá? O Ministério sempre teve uma visão, assim, de manter um grupo de músicos para viagens, para congresso, quando o pastor estivesse, tanto o pastor Isaías quanto o pastor Paulo tivessem eventos fora, eles iam com uma equipe toda pronta, assim, tudo. Era a mesma banda, exatamente. A banda era fixa. Então eu chego lá e me deparo com aquela galera toda, assim, sabe? E todos excelentes, como exatamente. sempre. Eu disse, cara, o que esses caras estão fazendo aqui às 9 da manhã? Né? Na quarta? Na quarta-feira. Esses caras não têm conta? Esses caras pagam luz, né? Tudo assim. Mas, cara, foi incrível. Foi incrível. Daí eu fiquei assistindo o ensaio, depois o pastor pediu pra me tocar, assim, tudo. Toquei lá um pouco com eles, tudo. Conversou comigo, cara, a gente almoçou junto. Uma ministração o dia inteiro, assim, junto. Fiquei no culto da tarde, assisti o culto da tarde, assim, já da plataforma ali, tudo, vendo como é que funcionavam as coisas. E ele falou pra mim, sexta-feira, a gente te quer aqui tocando, pra gente estar junto, ver como é que é. Assim, Uau. Tá, mas ensaio, né, cara? Não, vai dar tudo certo. Né? Na hora vai dar tudo certo. Como assim? Mas tu já vem há tempo na igreja, ouve as músicas. Não, já conheço, assim. Então vai dar tudo certo. Aquele esquema, né? Igreja, né? Cai de paraquedas, né? E aí foi onde eu vim, cara, numa sexta, toquei na outra quarta, na outra quinta-feira eu toquei, me lembro que toquei assim tudo, e o Paulo falou comigo assim, a gente vai a Curitiba tocar, tem um congresso lá, tudo, e a gente teve que reorganizar por causa do tempo que a gente vai ficar fora, e aí o Fábio tocava na época, ele falou, o Fábio vai ficar tocando aqui e tu viaja com a gente pra tocar. Como a gente vai tocar menos lá, assim, tudo vai ministrar algumas coisas, fica mais fácil de lidar lá contigo, que tá chegando novo. E o Fábio, conhecendo aqui as congregações, resolve a situação aqui de todos. Onde, né? Ele disse, não, Curitiba, tem que estar no aeroporto, tá hora. Eu disse, mas como assim, né? Daí ele pegou e me abraçou, cara, sabe? Me pegou pelos ombros, assim, e falou assim, nós vamos ligar pros teus pais agora, e a partir de agora, querido, tu não tem mais como trabalhar com eles. Nós vamos te puxar pra perto, e a partir de hoje tu vive tocando pro Senhor. Meu Deus do céu. Meu Deus, mano. Uma volta, assim, sabe? Gigantesca. Assim, olha como só, assim, cara? Mano, não dá mais agora. Tu vai ter que trocar com a gente, assim, tudo. E aí, cara, comecei a tocar de segunda a segunda. Nossa. Né, cara? Assim, no ministério, sabe? Cara, um negócio maluco, assim. O que tu queria, né? O que tu exatamente. Queria. E as congregações abrindo, assim, tudo. E Deus mudou a minha vida, sabe, cara? Deus mudou a minha vida completamente, assim, tudo. E eu tinha vivido anos antes, um lance que eu simplesmente não tinha entendido absolutamente nada, assim, tudo. Teve um pastor, vocês provavelmente conheceram ele, que ele faleceu naquele acidente da TAM, que foi o pastor Luiz Antônio da Luz. Sim. Que era da Assembleia de Deus. Ele era né? da Assembleia. E ele morava em Voti, né? E ele era cliente da lavanderia dos meus pais. Nossa. Então ele estava sempre lá. A gente sempre conversava com ele, assim, tudo. E ele sempre conversava comigo e dizia assim, ele ficava rindo assim pra mim, e dizia assim, fica te esforçando aí, fazendo um monte de coisa, Deus vai mudar a tua vida, rapaz. Eu disse, esse homem, cara. Vem de novo com essas... esse papo, assim, tudo. Ele falava isso? Sempre falava. Uau, sempre falava. Deus vai mudar a tua vida, rapaz. Deus vai mudar a tua vida. Se tudo que tu estuda não é pra ti, é pra ensinar os outros. Ele te falava isso? Sempre. Meu Deus. E, cara, eu nunca tive a pretensão de ensinar ninguém. E quando aconteceu isso tudo na vida da minha mãe, quando eu me deparei com Jesus, assim, tudo, que eu fiquei nessa, assim, não saber pra onde ir, assim, tudo, ele foi o cara que falou pra mim assim, ó, querido, existe uma igreja em Porto Alegre, são dois irmãos, assim, tudo, eles se reúnem num teatro, ele falou assim, tudo, vai pra lá, esses caras vão cuidar de ti. O pastor Luiz Antônio falou. Ele falou. Meu sabe? Deus do Ele céu. disse assim, ó, ele sempre diz assim, ó, é que tu é bem diferentão, né? Cabeludão, hein? De brinco, assim, tudo. Tem umas igrejas que não vão, né? Vão achar meio estranho, assim, tudo. Lá ninguém vai falar nada. Ele nunca falou nada, cara. Cortei meu cabelo tempão depois que eu não aguentava mais gastar em shampoo, né, cara? Assim, tudo. Foi uma questão econômica, não foi uma questão religiosa. Né, cara? Assim, tudo. Mas,
cara, minha vida mudou, assim, em palavras que as pessoas, sabe, vinham avisando que o Senhor ia fazer isso, aquilo, tudo, assim, tudo. Então, assim, eu fico feliz demais, a galera fala assim, não sei aquilo, tudo. Cara, foi o Senhor. Uau. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação, sabe? Foi o Senhor. Ele andou sempre na frente, ele sempre mostrou o que fazer, como fazer, assim, tudo, sabe, cara? Então, todas as coisas que eu vivo hoje, foi o Senhor. Ele teve muita misericórdia na minha vida, assim, sabe, cara? Desse lance, assim, esse cara fez tudo errado, né, cara, assim, tudo. Mas ele pegou e ajeitou tudo, sabe, cara? Consertou meu caminho, assim, tudo. E hoje tudo que eu vivo, assim, musicalmente falando, bateristicamente falando, foi o Senhor que fez. Caramba, cara. Tu comentou, Ébano, agora há pouco também sobre até tu conhecer, até tu casar, né? Tu não falava sobre outras coisas. E é difícil, né? Claro que o papo sempre vai pra música, mas muita gente que assiste a gente tem essa profissão e tem que, basicamente, tocar também no secular, né? Quem decide trabalhar com isso é muito complicado, né? Como eu disse, teu caso é meio nazireu, assim, é um cara meio consagrado a isso, e Deus cuidou. Quando chegou o momento, não vai passar, a gente vai cuidar de ti e tudo, né? Mas no caso dos músicos, assim, o que tu poderia dizer, aconselhar, ou até mesmo incentivar, ou desincentivar, né, vamos dizer assim, os músicos que trabalham tocando nas suas igrejas e também no meio secular? Que conselho tu daria, por exemplo? Cara, eu fiz essa pergunta pro Ron Kenoly. Mas é outro nível. Não, desliga aí, ô Michael. Não, mano. Vambora. Pô, cara, se tu vai ficar jogando aqui, humilhando a gente aqui, a gente não... Vamos encerrar agora, Não. Eu acho que ele respondeu por isso, né, cara? Assim, cara, né? Por esses momentos, assim, tudo. Cara, tive isso... nível, convidados a resposta, que eu fiz essa pergunta, tá? Só pro fulano, pro Ron Kenoly, tá? Daí, vou te dar a resposta que ele me deu. É porque é o maior dilema do músico. Exato, por isso que eu te pergunto. Em inglês não entendi nada. Até hoje eu não sei o que ele falou. Porque eu botei no Google Tradutor e aí eu não entendi bem, misturou um pouco as palavras ali, mas o resumo eu não entendi bem. Não, cara, é que assim, ó, é o maior dilema dos músicos. Sim. É o maior dilema dos músicos, né, cara? Assim, o músico não pode tocar no mundo, né, cara? A música do mundo. Cara, nunca vi uma clave de sol extraterrestre. Boa. Né, cara? Não tem uma clave de Fá gospel e uma clave de Fá secular. Isso. Né? Não tem, né? Existem as questões rítmicas, que são bem complicadas, tem que cuidar, assim, o que é isso, o que é aquilo, aquele outro, assim, tudo. Mas, eu faço algumas perguntas, assim, ó. Eu vou citar nomes, tá, de empresa, tá? Dê nomes, por favor. O cara não pode tocar no secular, não pode tocar no barzinho, mas o dono, o chefe de família pode trabalhar na Ambev. Que faz cerveja, faz aquilo. O cara trabalha na Souza Cruz. Entendeu? Cara, é uma linha muito tênue. O que acontece é o seguinte, ó. Caráter. Sim. Entendeu? Tu vai encontrar pessoas muito, muito retas e íntegras, muito simples, que não se vestem bem, não tem poder aquisitivo, assim, tudo, e tu vai encontrar bandido de gravata. É verdade. Né? Então, é caráter, é uma coisa tem que ser analisada, é questão de caráter. Então, eu conheço músicos seculares, que tocam no secular, que são mais crentes que muito cara tá na igreja, velho, sabe, velho? É muito sério, não, porque não sei o quê. Eu não sou um teólogo, tá? Eu leio a palavra, assim, tudo, mas eu tenho uma comparação que eu faço, assim, tudo, e eu sei que tu é um cara que estuda muito de palavra, assim, tudo, que é um negócio que, assim, ó, é uma análise minha, tá? Não precisa se justificar tanto aqui. Exatamente, tá, mas você pensa, por exemplo, assim, ó, Daniel, né? Sim. Ele foi separado e ele foi treinado para saber sobre todos os rituais, sobre os preparativos dos manjares e toda aquela questão, assim, tudo. Trazendo para os dias de hoje, eu vejo que fosse se colocar um cristão muito íntegro trabalhando em uma área que é totalmente profana. E o que acontece com ele? Ele não se contaminou. E lá dentro ele encontrou a misericórdia. Tudo assim, tipo assim, ó, tem que comer tal coisa, tem que fazer... Cara, não, olha só, não quero. Não posso, né? Eu não vou fazer. Me teste sobre isso. Então, existem esses caras que tocam esse tipo de música e
não se contaminam. Dão muito bom testemunho e, pelo contrário, traz muita gente para a igreja. É, verdade. Né? E tem músico hoje, que é uma coisa muito séria, vamos falar dos bateras, velho, sabe? Assim, que ele vai para a igreja falando assim, já no negócio, a agenda de hoje. Mano, calma lá. Agenda de hoje. Agenda de hoje, entendeu? Cara, isso é... mas, cara, é uma palavra. Não, cara. Deus te chamou para isso. Entendeu? Por exemplo, assim, tu vai para a igreja, eu vou fazer a virada tal, eu vou fazer tal coisa. Cara, convém? Teve um menino que foi me ver tocar no culto. Eu vou ir te ver tocar no culto. Ele foi me ver tocar no culto. Aí chegou no final do culto, ele falou assim, tô decepcionado contigo. Tô decepcionado contigo. Aí eu fiquei pensando assim, né? O que eu fiz, O que eu fiz, Meu né? Deus. Cara, não tá com pedal duplo, tá com 2 pratos de ataque, não tem china, tu não faz virada, tu não faz isso, aquele outro. Eita, agora, né, pediu, né, cara? Cara, não sei como é que é na tua igreja, mas aqui nós temos um nome nos cultos, né, cara? Tem o culto da família, tem o culto de jovens, né, tem tudo. E o culto de quinta-feira, que era esse que ele tava, é o culto de libertação e milagres. Cara, culto de libertação e milagres. Ali embaixo tem pessoas que estão doentes, tem pessoas que estão desempregadas, esposas que foram abandonadas com filhos. Cara, é uma situação, sabe, das mais controversas. Assim, com certeza. Sabe? Tem pessoa que está ali já totalmente restaurada e agradecendo, mas a grande maioria são pessoas que estão buscando solução. E eu tô preocupado com a performance, mano. Sabe? Sendo que louvor, cara, é a questão que é a palavra que tem que ser cantada, né, cara? Ali começa a preparação pro culto do que o pastor vai pregar, nós temos que entregar pronto para ele, assim, tudo, e eu vou ficar... Não tem cabimento no negócio. O foco não é tu, né? Não é, o foco não é o músico, na verdade, né? E ainda mais bateria. Sim, sabe? Que é um instrumento que chama muita atenção por si só. Então o cara tem que conseguir sumir nisso, né, cara? Tem que conseguir desaparecer nisso. E o rapazinho não gostou muito da minha... Imagino que ele tenha ficado um pouco desapontado. Mas eu perguntei isso pro Ron Kenoly na época, quando pude tocar com ele. Cara, eu queria entender, porque na época disso, logo tinha saído um... eu tinha conhecimento de um disco que é aquele We Offer Praise, que foi gravado na Itália, que quem tocou batera foi o Vini Colaiuta, que era maluco, né? Pro Ébano dizer, o cara que limpava o paninho na escola dos... Pra ele dizer que o cara era maluco... É que o cara era maluco, só pra vocês deixar claro. Aí eu fiquei naquela assim, cara, pera só um pouquinho. Até ontem o cara tava tocando com Sting, tocava com isso, aquilo tudo, e de repente ele tá tocando com o Morgan Nolly, cara, sabe? Disco que é incrível, cara. Tem o Patitucci no baixo, é um time, né, assim, tudo. Eu perguntei pra ele, como é que funciona isso? Como é que vocês veem isso? Porque no Brasil, né, tem esse negócio que, não pode aquele outro. Aí ele falou pra mim, querido, 90% das músicas no mercado exterior, né, nos Estados Unidos, por exemplo, assim, falam de amor. Tá? Ainda que ela seja, me deixou, isso, aquilo, tudo, sim, ela tá falando de amor. Né? 60% das músicas do Brasil tem um demônio no meio. 60%? E isso informações dele, cara, que tem 3 faculdadezinhas de música na paleta, né, velho? Assim, tudo. Então, sempre tem um bicho no meio ali. Sempre tem uma coisa ali no meio, assim, tudo. E é diferente. Mas tem a questão do caráter. A grande maioria acha que vai vencer isso tudo, vai para uma área onde tem muita sensualidade, assim, tudo, e acaba se perdendo. Né? Acaba se perdendo. Então, o detalhe é como é que tu tem levado a tua vida, né? A gente depois, conversando com o Paulo sobre isso, ele usou um exemplo que eu gosto muito, que é churrasco, né? Tá fazendo churrasco ali, tudo, colocou o carvão, pega só uma parte, só um daqueles carvões, assim, e deixa ele próximo a chama. A chama. Só deixa ele ali próximo, assim, tudo. Ele começa a ficar cinza, ele começa a esfriar, a temperatura dele não é a mesma mais. E só que ele não saiu daquele ambiente. Mas ele não está mais queimando, fervendo por aquilo ali tudo. Então a questão toda é como é que tu te mantém nisso, entendeu? Se tu vai prestar um serviço, se tu vai tocar com alguém, isso, aquilo tudo, como é que tu tá? Quem tá te cuidando? Né? Third Day, que é uma banda que eu gosto muito, assim, tudo, as turnês que eles faziam, tinha um 6º elemento na banda.
que era um pastor que viajava com eles, né, cara? Que é um trabalho incrível, assim, tipo assim, ó, como é que nós vamos viajar? Isso aqui tudo não vamos congregar. Então eles tinham todos os dias alguém que cuidava deles, sabe? Para que aquele vínculo não se perdesse, Exatamente. porque eles se mantivessem. Né? E o problema da galera é que se perde o vínculo. E aí, cara, tô estando longe. A brasa é o exemplo do pastor Paulo. Exatamente. Mano, eu já te usei erradamente uma vez como exemplo. Vou confessar aqui. Porque tu sabe que nas igrejas, né? Cachoeirinha, Gravataí, região aqui que a gente tá gravando, todo mundo, alguns músicos às vezes, eles acham, e eu achava isso erradamente, faço a meia culpa, que quando você também trabalha com isso fora, a igreja deve te pagar. E eu achava isso. E eu mudei muito a minha concepção em relação a isso. E eu te usei como exemplo porque eu falei, porque lá, né, não sei se existia realmente, vocês eram remunerados para estar, porque é a visão do ministério, deixando claro a visão do ministério, para que se mantenha um time fixo para viagens e para que se mantenha o mesmo time de excelência em conferências, enfim, né, para que o nível do louvor, da celebração não troque, né, que a gente sabe que acontece muito. E até para que essas pessoas que estão na igreja possam ser acompanhadas. Porque, como tu falou, ficou 6 meses, eu duvido que ele tenha esquecido que te perguntou. Duvido que ele te esqueceu que você perguntou. Tu tá disposto a tocar pra Jesus? Tô. Tá, então vamos fica aí mais 6 meses. Ele, o seguro ainda tá aqui, vou fazer a mesma pergunta, vai ver como ele reage. Se ele me der um soco, não tá pronto. Se ele resolver dizer a mesma coisa que ainda tá disposto, depois de 6 meses sem tocar, eu vou. Então eles são acompanhados pelos pastores, né? Eu vejo o lugar de culto como um lugar de devolução. Sim. Mesmo trabalhando fora, eu acho que, se é a visão do ministério, ok, o músico receber. Mas a minha visão é que a maioria das igrejas não tem suporte e não tem essa visão ministerial pro louvor. Então, de remunerar os músicos, né? Só que tem muito músico que chega pra mim e cobra alguma coisa. Quando convida pra tocar, quando convida, né? Não tô falando aqui de um seminário, de um workshop, de uma palestra, de uma coisa extra culto. Estou falando de uma celebração, né? Qual que é a tua visão a respeito disso? Eu hoje, a minha é uma forma de eu devolver. Eu não cobro pra tocar em igreja nenhuma, em lugar nenhum, me convida, é domingo, é de manhã, é terça, é quarta. Se eu posso colaborar, eu vou, eu toco, eu levo meu instrumento, eu levo meu equipamento, não cobro absolutamente nada. Claro, se você me convidar em Camboriú, tem o deslocamento. Se tu me convidar em Floripa, vai ter o deslocamento, tá, meu irmão? Piauí. Né? No Piauí, nós estamos vendo aí, né, um translado. Eu cobro o translado que falo, né? Mas aqui, gente, eu não cobro, né? Eu vejo isso como uma forma de devolução. Como tu entende esse fator? Sabe por quê? Eu recebo muitos bateras. Muitos bateras. Ah, mano, mas eu preciso de uma ajuda de custo, sabe? Mas vou largar a minha igreja que vou tocar aí, eu queria receber tanto, porque lá o EBA não recebe, entende? Eu já ouvi isso milhares de vezes. Eu também. Aí queriam que toda igreja fosse, porque o EBA não recebe, porque eles ganham pra tocar, porque toda igreja tem que pagar um músico. E aí eu acho que a função da adoração na cabeça desses músicos acaba se perdendo, sabe? Eu acho que a essência mesmo do o que tu tá fazendo no culto, que é devolver, acaba se perdendo, né? Qual que é a tua visão sobre isso? Cara, prioridades, né? Acho que parte do músico também, assim, tudo. Eu não acho que alguém se torna profissional quando começa a receber, para começar, né? Eu acho que a pessoa se torna profissional quando ela começa a gerenciar já a carreira dela, mesmo sendo estudante. É como tu cuida do teu instrumento, é como tu te porta nos teus estudos, é a tua dedicação, quanto tempo tu vai fazer para aquilo ali, tudo, certo? E aí tu vai ser um prestador de serviços relacionado a isso, né? Qualquer coisa que vai ser feita na igreja gera um custo, né, cara? A igreja vai ter um custo com o eletricista, isso, aquilo tudo. Pode ser que o cara não cobre aquilo ali. Pode ser que ele não vá cobrar aquele trabalho que vai fazer. Mas fio, disjuntor, esses negócios, a igreja vai ter que arcar com isso. Claro. Que o grande problema que esses jovens vivem aí hoje, cara, é que eles não ganham nenhuma baqueta, sabe, assim, tudo. O pastor Isaías sempre teve uma visão, assim, de ter um grupo de músicos mais próximos para essa questão de viagem, que ele dá uma oferta, assim, não somos assalariados, somos carteira assinados, ele nos mantém, assim, e não é um negócio assim, ó, vou deixar vocês milionários. Sim, é importante lembrar disso uma também, vez, o pessoal acha que... Não, mas antes, se tu citar o Ron Collins de novo, eu vou embora, tá não, então posso citar o Marcos Witt, de repente. Mas uma vez até uma brincadeira que uma vez eu fui conversar com o Paulo, tava passando na congregação, tava ajudando a servir a ceia, assim, na quarta-feira à tarde, assim, tudo, e tinha uma irmãzinha falando assim, bem senhorinha, ela tava falando assim, o Paulo é uma bênção,
Ele paga 15 mil pra cada músico deles. Opa, não tô sabendo desse aí. Entendeu? Então, o que eu vejo que esses jovens passam é que, cara, não há incentivo nenhum. Concordo. Não há incentivo nenhum. Entendeu? Lá no nosso ministério, tá? Não são todos os músicos que recebem ofertas e tudo. Mas, cara, encordoamento. O pastor Isaías já ligou pra mim de Nova York. Ele tava dentro de uma loja. Cara, o que eu posso levar? O que tá precisando? Cara, ele trazia pra nós uns packs fechados de baquetas, sabe, cara? Assim, trazia de lá livros pra estudar. Cara, por que acontece com o menino que ele não tá conseguindo? O menino ele não consegue desenvolver. Vamos ver alguém para dar aula para esse menino, sabe? É uma cultura do ministério fazer isso, sabe? Isso, aquilo tudo. Então, sempre se dá um respaldo pro músico lá desenvolver bem o que ele foi chamado para fazer. Uau. Entendeu? E eu acho que sempre dá esse embate assim, tudo nessa questão de que o incentivo, sabe? O incentivo, assim, tá, não é assalariado, beleza. Mas da onde esse menino vem? Ele vem de ônibus, sabe, cara? De repente ele tá vindo com o carro dele, sabe, cara? 20 contos de gasolina. Dá pra ir até a esquina agora com o preço de gasolina que tá. Cara. Assim, tudo. Alimentação, cara, sabe? É muito caro o instrumento musical. É caro. É muito caro o instrumento musical, sabe? E no caso das igrejas, batera é uma coisa que as igrejas normalmente têm um esqueleto somente. Exatamente. Daí o baterista tem que ter o kit de pratos dele. Pratos, baqueta, caixa às vezes. Tem uma das coisas, não sei se você sabe, mas é uma das coisas mais roubadas no estado. Prato? Exatamente. Caramba. Aí o cara tem que estar na rua carregando isso, é perigoso, aquilo tudo. Então, essa questão, assim, eu acho que também acho nessa questão de entrega, né, cara, tu tem que também não vou cobrar, vai em tal lugar, assim, fora o podcast aqui hoje, né, mas assim, tu vai num lugar, né, deixando bem claro, né, mas cara, tu tá servindo, o Senhor já fez tantas coisas, assim, tu realmente tá retribuindo, né, cara, aquilo tudo, assim, mas há um bom senso também. Sim. Sempre. Das duas partes, então. Exatamente, das duas partes, sabe, cara? Cara, o cara tá tendo uma despesa, sempre indo, chega e pergunte. Ao menos, sabe, pergunte. Cara, tá tudo bem? Falta alguma coisa? Cara, vou em algumas igrejas, assim, tudo. As peles estão desde quando compraram a batera. Desde quando fundaram. Exatamente. A minha denominação é Assembleia de Deus e quando fundaram. Quando o Daniel Berg veio e fundou ali, a mesma bateria que eles usaram. Então, né, cara? Cara... Desculpa, não é verdade. Tá. Então, tem esse lance, sabe? Esse cara não tem... o instrumento, o som tá ruim. Cara, nossa bateria tá muito ruim, o que dá pra fazer? Tu vai lá, a bateria é muito boa, ele só não foi nunca trocado as peles, sabe? Resolve já, né? Só pele tu já resolve. A esteira tá amarrada com, sei lá, com fita embaixo, assim, tudo. Então, é analisar cada caso que tá acontecendo, assim, tudo. Um dos casos sérios que tem, que sempre foi muito cuidado no Ministério, eu sou muito grato por isso, é com músicos profissionais que se converteram e não quiseram mais tocar no meio secular. O contrário. Nossa, esse é um caso bem específico. Exatamente. O cara fez a carreira, a vida toda no secular, ele se converteu, veio pra igreja e quer parar de tocar no secular. O que fazer com um músico desse? Da onde ele vai tirar o sustento dele? Né? Vai que ele foi mais um ébano e não fez outra coisa. Mais. Não, e normalmente quando tu se torna profissional, tu tem que abandonar muitas coisas para tu realmente chegar no nível de excelência a ponto de ser contratado e viver daquilo. Exatamente. Tu tem que abrir mão de praticamente... E aí muitas vezes a igreja tá orando para alguém servir nessa área, assim, tudo, mas não quer investir num cara tipo esse. Não, tipo assim, ele veio do secular, assim, tudo, não posso fazer... Cuida da vida desse cara, traz ele para perto, de música não vai precisar explicar nada para ele, assim, tudo. O que precisa explicar para um tipo de cara desse é vida com Deus. E aí ele vai, através do louvor, cara, emanar aquilo que tá saindo dele, do que ele tá vivendo, sabe? Então o que acontece é que eu vejo que muitos desses casos, assim, tudo, quando se fala em finanças e vida de músico, assim, tudo, não quero falar sobre isso, sabe? É pecado. Não dá, isso aquilo tudo. É uma coisa muito séria. Sim. Resumindo, então, um bom senso do músico também entender que em algum momento é devolução, gratidão, que ele não condicionar isso, então, pelo que eu entendi. Eu vou só se me pagarem tal coisa. E, ao mesmo tempo, as igrejas que convidem também terem um bom senso de perguntar se o irmão precisa de ajuda, de custo, de deslocamento. E, cara, e assim também, né, meu? Tem muita gente que meio que setoriza, assim, né? O cara, eu sou músico, eu sou bom pra caramba, daí o irmãozinho precisa gravar um trabalho lá, tudo, o cara não vai gravar com o cara. Tu nunca sabe quem é que vai ser
abençoado ou tocado, Exatamente, né? vai ser o Às próprio- vezes pode ser uma porta, né? Exatamente. Enorme, sabe? né? Então, não, grana, não, calma. É, Calma lá, né, cara? Não é assim. A gente tem que pagar conta. claro. A gente precisa pagar conta. Sim. Nós não, nossa RGE não é de graça, a nossa torneira não é de graça, a gente tem custo, né, cara? A gente tem financiamento de carro também, né? sim. Isso, aquilo, tudo. Ainda mais nós que trocamos de carro, né? É. Então, né? Mas tem que ter um bom senso, assim, tudo, sabe? Fazer com que tudo seja, não vou se não me pagar. Não sei, calma lá, sabe, Os cara? extremos, evitar Exatamente. os extremos, né? Porque é Deus que está te assistindo. Uhum. Ele vai te retribuir de alguma forma. Sabe, cara? Não vou lá, não me ajude em nada. Cara, tu está servindo como o corpo, sabe? Tu está servindo a congregação. Não tem que condicionar o pastor. Cara, a igreja te ama. Sim. Sabe? A igreja precisa e é próximo da tua casa e tu tá servindo ali, é legal aquilo. Então não condiciona, ora ao Senhor, Sim. sabe? Ele vai suprir de alguma forma, ele vai arrumar uma forma de suprir assim tudo. Amém. Ele fez comigo quando eu comecei a dar aula, quando deu essa virada na minha vida assim de dar aulas. Foi uma questão assim, cara, como é que eu vou viver? Tô casando, né? E vou precisar pagar mais contas, né? Sim. E tinha, então, essa ajuda no ministério, mas, como eu disse, é uma ajuda, e é muito bem-vinda, e é uma bênção, assim, tudo. Mas não é pra te deixar, não é pra pagar todas as tuas contas. Exatamente, não dá pra ir na car house lá e querer... Cara, calma lá, né, cara, não é assim. Então, o Senhor me levou, cara, de uma forma bem sutil, assim, para essa questão das aulas. As pessoas começaram a me pedir para dar aulas, sabe? Eu queria muito estudar contigo, isso, aquilo, tudo. E eu fiquei, como assim, né, cara? E, de repente, isso começou a mudar em mim, assim, sabe, cara? E quando eu decidi dar aula, foi quando eu fui morar em Porto Alegre. E aí, casei e vim morar, tipo assim, agora, né, preciso fazer alguma coisa. E o pastor disse assim, não, pega uma salinha que tem na igreja, isso, aquilo, tudo, e vai ensinar o que tu sabe. Vocês estão te pedindo, isso aqui vai fazer isso. Amém. Sabe? Eu fui pra lá e como eu sempre sonhei em viver disso, cara, eu entrava às 7 da manhã na minha salinha e saía às 7 da noite. Tipo assim, eu vou dar aula nesse período. Eu vou ter um emprego como se fosse um emprego no meio secular. Aham. Tá? Tipo assim, tudo. Então eu largava minha esposa no trabalho dela, ia pra lá, me trancava, ficava estudando sem ter nenhum aluno. Ficava lá orando, cara, e Deus me manda alguém. Porque eu entendi uma coisa. Provérbios 16:3 diz o seguinte, né, cara? Confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Mas eu notei que a maioria faz ao contrário. A maioria faz assim, Senhor, eu tenho um plano. Vai lá e faz. A maioria das pessoas faz ao contrário, cara, sabe? Não, eu tô esperando no Senhor. Tá, mas o que tu começou a fazer? Nada, o Senhor vai fazer. Ele é todo poderoso. Meu amigo, tu tem que fazer alguma coisa. Tem que ter uma ação. E, cara, eu joguei a minha vida de professor em cima dessa palavra. Uau. Faz alguma coisa, Senhor. E eu não sei como, tá? Eu só sei fazer isso. E entrava e orava e ficava assim, cara. 7 ao meio-dia, parava e almoçava, entrava 1, saía 7. Todos os dias. Sem nenhum aluno. Sem nenhum aluno. Uma salinha minúscula. Uma microsala de madeira. Exatamente, todo mundo conhecia uma microsala de madeira. Até que um dia entraram em contato comigo, disseram, a gente... vou citar os nomes, porque eles fazem parte da minha vida até hoje. Assim, pessoal lá da chácara da tia Noemi. Nós temos 2 alunos aqui, 2 bateristas, nós queremos colocar nas aulas contigo. Oh, glória! Deus, né, cara? Agora começou. Né? Começou assim, legal, como é que funciona? Eu tenho alguns horários. Né, cara? Tem alguns horários. Deixa eu ver aqui, eu te respondo amanhã. Exatamente. Daí disse aquilo, como é que funciona? Expliquei isso e tudo. Então, irmão, é o seguinte, nós somos um centro de recuperação e nós trabalhamos pela fé aqui, sabe? A gente cuida dessas vidas, assim, tudo, a gente quer edificar a vida desses queridos que são músicos, assim, tudo. O que tu pode fazer por nós? Eu fiquei assim, não entendi. Como assim? Mas, não, nós não temos condições de te pagar. Tu tem como... Meu Jesus. Meu Deus. Eu orei alguma coisa de errado. Orei errado. Tá, pois é. Isso, aquilo tudo. Fui lá, falei com o meu pastor, assim, disse, o que tu sente, cara? Eu sinto que eu estou perdido agora. Mas eu entendi que o senhor queria fazer alguma coisa. Não, amém. Vamos lá. E começou de graça. Comecei de graça. Logo em seguida, entraram em contato comigo um outro missionário que tinha 2 filhos, que viu vi vocês tocando com o pastor Paulo em Cachoeirinha, e os meus filhos sempre falam em ti, queriam muito estudar contigo.
que massa, aquilo tudo. Só que, irmão, eu sou missionário, cara. Vivo pela fé, assim, tudo. Pô, tu começou a não curtir quando o cara começa a falar pela Não, fé. não, Mas não. pela fé, cara. Mano, daí peguei mais esses 2 meninos e em seguida, cara, peguei um outro menino e 2 meninos pequenos que era a mesma situação. Bah. Mesma situação. 6 alunos. E comecei a dar aula, assim, cara, sabe, assim, sem entender realmente o que a senhora fazia, assim, tudo, mas sentindo assim, ó, cara, tem alguma coisa pra acontecer. Tem alguma coisa pra acontecer. E amém, essas crianças não têm culpa, digamos assim. Aham. Eu não posso dizer não se eu tenho horário pra dar aula, Sim. né, cara? E que a palavra é clara, né, cara? Se está ao teu alcance e tu tem como estender a mão, então ao teu alcance, não tarde em fazê-lo. Sempre entendi assim, tipo, cara, não vai e faz, sabe? E eu dei aula 2 meses, cara. 2 meses, Nossa. cravado. Aham. E eu fui a 66 alunos depois Caramba! de 60 dias. E nunca mais eu parei de dar aula. E a minha agenda sempre foi uma loucura. Sim. Sempre foi uma loucura. Muito competida, Então né? a galera sempre pergunta assim, o Ébano, o chefão, Aham. não sei o quê. Aham. Não sei. Cara, não tem. Foi o Senhor em cima de uma palavra, sabe? Confiei nele e fui fazer. Uau. Fui fazer, velho, sabe? Fui fazer. Tinha poucos livros na época, por isso eu acho que essa minha compulsão por livro de estudo, que não tinha. Quem me deu o primeiro livro mesmo foi o pastor Isaías, ele e o Tiago trouxeram para mim numa viagem que eles fizeram. É porque é importante, não tinha, né? Essa Não não tinha, tinha cara, livro não assim pra tinha. comprar. E, cara, eu não sei porquê, tá? Qualquer livro de teclado, bom, R$80. É. Livro de guitarra, R$50. Livro de bateria, 380. Por quê? Sabe por quê, cara? Entendeu? Baqueta tá custando R$200, cara, sabe? Então tudo era muito caro, assim. E eles que trouxeram pra mim um livro que eu usava direto pra dar aula, assim, tudo. Então, nesse lance de aulas, porque o Ébano, não sei o que, cara, foi Deus. Não tem outra coisa. Não tem outra. Qualquer coisa que for falar contigo, assim, tudo, da minha vida musical, o Senhor tava ali 100% e foi ele que fez. Não tem mérito nenhum meu. Amém. Nenhum. Cara, que história. Ébano, um dos propósitos do podcast é inspirar pessoas, né? Uhum. E tu já, por ser essa figura, já inspira muitas pessoas, né? Amém. E eu acho que esse episódio aqui, ele fica registrado, cara, para que inspirem muito mais pessoas a se dedicarem aos seus talentos, Amém. né? Porque aí eu queria, já encaminhando nossa conversa, e também te perguntar, da onde vem a tua generosidade? Porque tu sabe que tu é um cara bem generoso, né? Eu vou contar a história da baqueta. Esses dias a Ariane achou a baquetinha. Aquela lá, ela falou, isso aqui, o que é? Por que tu não usa essa aqui? Não vou usar, não! Sabe que eu ajudo às vezes umas igrejas que não tem músicos, né? Sim. Então, Deus me livre eu dizer que toco bateria. Eu pego lá e faço uns tuk-tuk, uns puk-puk quando não tem ninguém. Melhor os puk-puk do que, né? Vai lá. Então eu tenho um parzinho de baquetas que eu comprei muitos anos atrás, né, pra estudar lá com o Edu, lá que ele pedia e tal. E aí uma vez eu cheguei e falei assim, cara, o Ébano é um cara que é referência há tanto tempo pra tantas pessoas. E é difícil, cara. É difícil, eu tô te falando, porque as pessoas não se mantêm constantes. Uhum. E é difícil ser unanimidade, como tu é. Entende? Por quê? Por que unanimidade? Porque sempre tem alguém que, no meio do caminho, pô, tu distratou, tu xingou, tu fez isso, exceto aquele menino lá que ficou desapontado. Sim, Que é um caso de desafeto que tu Desapontado tem, contigo. que a gente um caso de desafeto que tu tem no teu caminho. Todo mundo fala bem, como referência do Ébano, né? Como pessoa, não só como pessoa, como profissional também, isso é indiscutível, né? Mas essa referência se mantém. Como é complicado se manter ao longo dos anos, assim, sendo uma referência, né? Porque a gente oscila muito, né? Eu vejo que tu é um cara muito constante nisso, não só na tua profissão, como também na tua vida com Deus, né? Inspirando pessoas. Eu acho que isso faz tu inspirar gente que toca no secular, gente que toca na igreja, gente que toca bateria, gente que toca teclado, que toca outras coisas. E aí tá, eu resolvi comprar teu par de baquetas. Eu resolvi comprar, eu não vou entrar no Mercado Livre. Aí, baquetas Ébano Santos. Cara, um vendedor com nota 1.5, umas coisas horríveis, assim, sabe, Michael? Umas coisas terríveis, um lugar longe. Aí eu falei, cara, falei, vou mandar pra ele, né? Eu falei, é uma entidade, né? Um vulto, o cara. Mas eu vou mandar uma mensagem pra ele. A primeira mensagem que eu mandei pra ele. Por acaso, eu tava ensaiando num outro estúdio, lá em Porto Alegre, que era o estúdio que o Ébano alugava a sala dele. E eu não sabia. Aí eu cheguei e falei, mandei a mensagem pra esse vulto, né? Falei, Ébano, desculpa incomodar, não quero te atrapalhar, tomar teu tempo, me perdoa, me desculpa, humildemente, chegar aqui nesse direct, mas eu queria comprar o teu par de baquetas, eu não tô achando. E eu queria comprar, sim, mas eu não senti confiança no Mercado Livre, né? Tem algum lugar que vende, ou tu vende, ô Ébano, vou te dar um par de baquetas.
Exatamente assim. Exatamente assim. Depois eu fiquei sabendo de 1000 pessoas que tu já deu par de baquetas, se deu par de baquetas. E aí eu falei, tá, beleza, cara, eu vou na tua casa e tal. Achei que tu morava em Porto Alegre. Ele, não, mora em Cachoeirinha, então, não, vou marcar e tal. Cara, tu tá ensaiando no estúdio tal? Eu falei, tô ensaiando. Eu, não, eu dou aula lá. Aí chegou eu lá na pausa, né, no break, era um ensaio de 5 horas lá com o cara. E aí na pausa do break, assim, eu mandei uma mensagem pra ele. Ele, cara, tô aqui, tô sentindo que tu tá perto, alguma coisa assim. Tô sentindo teu ki, né, teu energia, sei lá. Tu tá perto. Eu, não, tô aqui no estúdio, tá, vamos, tá. Aí chegou o Ébano com um celularzinho assim, olha pra mim. É tu? Falei, sou, cara. Ele falou, o que tu faz de baqueta? Eu dei um abraço, tirei uma foto. Eu fiquei tão contente, cara, com aquilo. Pô, que legal. Agora, várias pessoas me relataram essa tua generosidade. Eu queria que tu encerrasse uma mensagem final com a gente, já respondendo, de onde vem isso, cara? Essa generosidade que tu tem. Porque doar não é assim, né? Não é todo mundo que doa um par de baqueta. Pode parecer pouca coisa, mas não é assim, né? Tudo tem um custo. É caro. Hoje tem lugares em que vendem o teu parzinho de baqueta, eu posso ir comprar. Sim. Mas na época, quando eu te pedi, acho que há 3, 4 anos atrás, não tinha lugares assim, né? Cara, foi muito difícil pra mim ter equipamento. Foi muito, como eu disse, é muito caro. E nós somos uma família, assim, que não fomos família de poder aquisitivo, assim. Meu pai um dia teve uma conversa comigo, assim, tipo, cara, não tem problema, se tu quiser ser músico, realmente tu vai ter que te dedicar, tu vai ter que estudar, assim, né, fazer tudo, assim, na tua força, digamos, porque nós não temos como te ajudar nisso, e a gente até não conhece, não sabe fazer isso, né? Então, tu vai ter que fazer, sabe? O que a gente vai fazer é não te dar despesa em casa, aquela ajuda que o filho dá, né? Pagar uma continha d'água aqui, uma luz, aquilo tudo. Então, cara, te vira, vai e faz, assim, tudo. E, cara, fazem 15 anos, né, que o Senhor me abençoou, assim, tudo, e, não tem custo com equipamento, né, cara, por causa dos patrocínios, dos trabalhos que fiz, a questão das aulas, assim, tudo, as empresas descobriram, assim, tudo, e a galera olha pra isso, assim, pra ti é muito fácil, né, ter patrocinado por tudo, levanta o telefone e pede equipamento, assim, tudo, aquilo tudo. Só que, quando eu comecei a tocar bateria, assim, tudo, comecei a ensaiar com banda, assim, tudo, que já era difícil de comprar baqueta, assim, tudo, eu usava até o último. Assim, tudo. E aí, todos os toquinhos que sobravam, assim, tudo, a parte onde eu ensaiava, que tinha minha salinha de bateria, foi onde meus pais mudaram, depois eles mudaram a lavanderia, e essa salinha, que era a recepção da lavanderia, eu peguei pra mim. Eles deixaram arrumar, assim, pra ser a minha salinha de bateria ali, tudo. E desde a minha avó, assim, tudo tem aquele negócio de cuidar de plantas, né, cara? Minha mãe cuida de muita planta, a casa é muito cheia de plantas, assim, tudo. E eu pegava esses toquinhos de baqueta e eu enterrava no canteiro da minha mãe, sabe? E eu dizia assim, um dia minha mãe chegou em casa, por que esse monte de toquinho de baqueta aqui tudo? Eu disse, não, porque um dia vai nascer uma árvore de baqueta aí e eu não vou precisar mais comprar baquetas. E aí minha mãe, tá, eu lembro que ela só falou isso. Tá. E aí, ela sempre regava aquilo, junto com as plantas dela, e não deixava ninguém tirar aquilo. Capaz, até o pai um dia falou assim, tem que tirar esses negócios aqui, parece os bitucos de cigarro, não sei o quê. Ela disse, não, deixa aí, é do ébano, isso aquilo tudo. E beleza, cara, passaram-se os anos, muitos anos, assim, tudo. A Liverpool entrou em contato comigo, querendo desenvolver um modelo de baqueta meu. Cara, foi um choque, velho. Meu Deus. Foi um choque. Uma empresa nível nacional entra em contato querendo desenvolver um produto com o teu nome para botar no mercado para vender, cara. Eu chorei 5 dias, né, velho? Tentando entender esse negócio, assim, tudo. E aí tivemos um encontro, tudo, e aí foi definido. E assinamos o contrato, assim, tudo. Eu não entrei na empresa antes, eu entrei na empresa direto com o produto assinado. Nossa. Sabe? Cara. E aí, quando eu defini, foi definido todos os detalhes, assim, tudo, falei com a Tabata, expliquei tudo para ela que estava acontecendo, foi uma festa, assim, tudo, né? E recebi baqueta, pacotes de baqueta. Sim, a gente acompanha, tem um unbox até hoje, eu fico feliz. A caixinha da felicidade. Quando chega a caixinha, eu fico, que vamos abrir. E aí eu liguei pra minha mãe, né? Liguei pra minha mãe e pro meu pai, disse assim, contando, aconteceu isso, aquilo, tudo, outro, né? E a minha mãe falou assim, germinou. Ela falou. Daí eu não entendi. Daí a gente continuou o assunto, assim, né, cara? Daí de repente ela falou assim, germinou, meu filho. Eu disse, não entendi o que tu falou, mãe. Daí ela disse assim, um dia tu plantou e eu reguei. E eu sempre orava para que Deus fizesse. Eu disse,
Rapaz, cara. E ali eu entendi que não era simplesmente uma mera atitude minha ou da minha mãe. Entendeu? O Senhor já estava na frente fazendo. Então a explicação disso tudo também, entendeu? Ele fez, então, generosidade, isso, aquilo, aquele outro. Cara, anda comigo, tu vai ver que eu não sou um cara tão massa assim. A Bíblia é clara que diz o seguinte, né? Não te enfurnes demais na casa do teu irmão para que não venha odiá-lo, né, cara? Nós todos temos os nossos defeitos, assim, tudo. Mas o que acontece é que, cara, não tinha nada, velho. Não tinha nada, entendeu? Aí agora que o Senhor fez tudo isso, eu vou pegar e... Eu sou bonzão, aqui, isso, aquele outro. Não, Senhor. E é assim, nem tem que saber. A gente tem que fazer sem esperar, sabe? Que tua mão direita faz, que a tua esquerda não saiba, assim, tudo. Então, na verdade, que legal, o Ébano fez isso, aquilo, aquele outro. É porque o Senhor fez. É porque o Senhor fez primeiro, assim, tudo. Porque ele, cara, eu fui entrevistado pelo Maurício Leite, né, no evento da Tajima lá, que tava todo mundo lá falando um monte de coisa, assim, tudo. Ele perguntou assim, e essas características eu acho interessante que ele falou, né? Sul do país não é a meca da música, né? Como é que alguém no sul do país que não toca com ninguém famoso, né, cara, que não gravou nenhum super disco, que não viralizou nenhum vídeo na internet, assim, tudo, e que está completamente fora das capitais, vive há tanto tempo de bateria? Jesus. Não tem outra explicação. O Senhor. Então não é porque é o ébano, isso, aquilo, tudo. Ele pode fazer com quem ele quiser. Basta a gente ir lá, pedir, dar-se-vos-á, buscar, vai encontrar, né, cara? E descansar nele, cara. Descansar nele. Não tem outra receita, velho. É que a gente que complica tudo. Já diz a música. A gente que complica tudo. Então qualquer coisa que vai ser feita, assim, qualquer coisa, novo projeto meu, assim, tudo. Ei, Jesus, preciso falar contigo. Sabe? Assim, eu vou começar a fazer um negócio, assim, tudo, tá? Beleza? Vou começar a fazer um negócio. Se é para dar certo, é contigo. Se não é para dar certo, amém, aprendi. Isso aqui tá de boa. Então, é o Senhor. Me emocionei na história da Germinou. Queria agradecer, Ébano. Obrigado. Muito obrigado pela Desculpa a demora. Desculpa a demora, tá? Não, tá pago. Eu tô pensando em te convidar de novo. 2025, tá livre? Vamos ver. Que dia pode, Marco? Sexta? Não, sexta não. Sexta não? Sexta é do Senhor, né? Depois das 18. Sexta, sábado e domingo. 18, depois das 18. Quinta, pode ser? 2025? Vamos ver. 25 de agosto a gente conversa. Tu me responde? Eu te mando um inbox lá. Tá bom. Gente, queria que vocês acompanhassem aqui a figura do Ébano nas redes sociais dele. É só botar Ébano Santos. Ébano Santos 76. 76, tá? Por favor, acompanhem. Ele posta muito conteúdo. Sigam ele. Ele tem um canal no YouTube muito legal também. É Ébano Santos no YouTube também. Tem meu site. Tem o site dele, tá? Tem horário de vaga pra aula? Não? Tem, acho que tem. Tem um horário, mas vocês podem acompanhar lá no site. Tem o link também no WhatsApp. Tem a comunidade, daí fica mais fácil pra galera também. No Telegram também. Não mais, mas tem já tudo concentrado no meu site. Tudo lá, no site, você encontra ebanosantos.com.br. Por favor, sigam esse exemplo de vida com Deus. Muito obrigado por acompanhar o podcast até aqui. Queria agradecer também a Sonido Produtora, ao Maicon, que está gravando conosco. Muito obrigado. Vai da cara. E dizer que Deus abençoe você, que esse episódio possa ser uma grande bênção na sua vida e que você possa colher os frutos desse papo aqui também, tá? Amém. Até a próxima.